espirituais, agradecendo aqueles que, neste momento, nos inspiram e nos orientam. Nós pedimos licença para iniciar o estudo dessa noite, abordando o tema valorização e conscientização da vida. Este é um momento muito oportuno para que nós abordemos esse tema, na medida em que precisamos, de fato, ter uma viagem interior, buscando valorizar, mas, sobretudo, preservar o nosso maior patrimônio, que é a vida. É o maior bem que recebemos e, portanto, dele devemos cuidar. O nosso Mark Twain, que foi um dos maiores escritores americanos, dizia que os 2 dias mais importantes das nossas vidas eram, primeiro, o dia que nascemos. O segundo é quando descobrimos o porquê nascemos. E a doutrina espírita nos esclarece que, na verdade, o nosso projeto, o projeto que Deus tem para nós, é a vida com vistas à eternidade. Portanto, esta existência presente é, na verdade, uma página do nosso grande livro, do nosso livro da vida, que é individual, é personalíssimo. E aqui é importante registrar a fala de Soren Kierkegaard. Ele é um dos maiores pensadores que o mundo conheceu, e ele dizia textualmente: só podemos compreender a vida olhando para trás, mas só podemos viver a vida olhando para frente. E esta proposta deste grande pai do existencialismo dizia com muita propriedade esta frase, nos alertando que é imperioso que estejamos com o olhar a um só tempo, entendendo o nosso passado, porque, como já dissemos, nós somos um livro que em cada existência nós estamos autenticando um capítulo. E a vida é única e eterna. Por isso, precisamos ter, sim, atenção, porque nós aprendemos em Missionários da Luz, que é uma obra do nosso inesquecível André Luiz, Missionários da Luz, uma obra de leitura importante. Ele nos fala que nós trazemos conosco, herdamos tendências, ou seja, trazemos conosco pendores. Por isso é tão relevante que nós estejamos atentos que, no passado, nós tivemos experiências inúmeras e, portanto, elas deixam em nós, impressas no nosso subconsciente, toda aquela experiência que já vivenciamos. Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, nos esclarece no livro chamado Autodescobrimento que o inconsciente ou subconsciente resultaria da soma de todas as experiências vividas pelo espírito em várias encarnações e conteria todos os conhecimentos, virtudes e vícios adquiridos em toda a trajetória evolutiva. Aí está um facho de luz que nos convida à reflexão. Trazemos conosco experiências, impressões que estão muitas das vezes marcadas vivamente em nosso subconsciente. E é, portanto, um dever nosso nos reeducarmos diante das oportunidades que recebemos, sobretudo através da doutrina espírita, que é a um só tempo uma religião, uma filosofia e a ciência. E a ciência espírita nos ensina, sim, que nós precisamos, né, ter um conhecimento científico, como nos chama a atenção Leon Denis, na obra Depois da Morte, que o espiritismo será científico ou não subsistirá. Então, para compreendermos este homem que somos hoje, este ser humano que estamos encarnando nessa experiência, esse momento nosso, é preciso que estejamos, sim, atentos para que não venham aflorar aquelas más tendências, para que possamos fazer crescer em nós
Sim, e com esta fala, por crescer em nós, as boas obras, estejamos sempre atentos à benemerência, estejamos comprometidos com o altruísmo, com os pensamentos nobilitantes, enfim, com as boas práticas, numa expressão. E aqui eu trago uma fala de Emmanuel, na obra Segue-me, psicografada por Francisco Cândido Xavier, naturalmente. Ele nos fala: consagra-te à própria cura, mas não se esqueça não se esqueça da pregação do reino de Deus aos seus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Neste momento, cabe aqui um ponto de reflexão da maior relevância. É, sobretudo, a questão da educação, porque todo o projeto divino para cada um de nós passa necessariamente pela via da educação. E, neste caso, é preciso que nós tenhamos a compreensão de que o Espírito é eterno. E aí nós aprendemos com a espiritualidade maior que este processo de melhoria, de elevação, de aprimoramento, ele passa necessariamente por um cuidado que é individual. Daí a realidade importante é quando nós temos a fala de Jesus em Mateus, capítulo 28, versículo 20, onde ele nos afirma: eu estarei convosco durante todo o tempo. Nesse sentido, Leon Denis, depois da morte, vem nos trazer um esclarecimento que é importante para nós. A providência é o espírito superior, ou seja, Deus, o Criador, o Senhor da vida, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o consolador invisível, cujas inspirações reaquecem o coração gelado pelo desespero, cujos fluidos vivificantes sustentam o viajor. Viajor que somos cada um de nós, viajores somos cada um de nós, né? E ele finaliza de uma maneira poética e belíssima. É o amor divino derramando-se a flux, ou seja, abundantemente sobre as suas criaturas. Porque no livro dos Espíritos, na questão 70, aprendemos que Deus cria permanentemente, incessantemente, o seu poder divino. Então, ele quer para nós, na verdade, que nós busquemos a nossa elevação, e para tal traz esse concurso indispensável da doutrina que nos proporciona a fé raciocinada. E aí nós temos ainda um livro de leitura importante, embora não seja espírita, mas que deve estar no nosso escaninho, para que possamos consultar, não apenas ler, mas, sobretudo, reler. Bruce Lipton, A Biologia da Crença. Aí nós já estamos elevando o patamar do nosso raciocínio. Nós já estamos trazendo o olhar da ciência espírita, da nossa religiosidade, da filosofia espírita, mas agora sim, aliado ao pensamento de um profissional, de um estudioso, de um biólogo conhecido no mundo todo pelo seu trabalho, pelas suas pesquisas, um professor em 3 universidades americanas. Bruce Lipton nos afirma: aprender a mudar a sua mente para crescer e se desenvolver é o segredo da vida. Aqui ele vai nos abrir com uma clareza absoluta o GPS. Então, para que nós, de fato, atendamos à recomendação de Jesus, para que possamos usufruir da promessa de Jesus em João 10:10, quando ele diz: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, Bruce Lipton, trazendo então a fala da ciência convencional, ele vai continuar nos afirmando: não são os nossos genes, mas sim as nossas crenças, ou seja, a nossa fé, perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, que controlam a nossa vida. Então, não são genes, mas são as nossas crenças, a nossa fé, que, de fato, conduzem, né,
a nossa vida. E ele vai terminar, embora no primeiro momento, quando ele inicia o livro, a gente percebe que ele é um homem cético, mas ao final ele se rende às evidências do milagre da vida, um homem que estuda a célula na sua intimidade, um profissional da área da pesquisa que nos deixa um legado de luz. Ele vai terminar citando uma passagem bíblica, que para nós é assim, muito, muito gratificante. Ele diz, então, no final, homens de pouca fé. Ele se refere àquela passagem histórica, quando nós, né, ali na pessoa dos seus discípulos, aqueles que, como nós, com as nossas imperfeições, naquele momento, diante de Jesus estavam Pedro, estavam Tiago, João, Bartolomeu, num barco, e eles são colhidos por uma tempestade enquanto Jesus dormia no barco. E aí, essa passagem está contida em Mateus capítulo 14, versículo 31. Jesus vai ser acordado por aqueles que estavam extremamente angustiados, sofridos, inquietos, com receio de que o barco fosse, na verdade, colhido por aquela tempestade. E aí Jesus acalma o vento, acerena o mar e diz a eles, homens de pouca fé. Então, quando Bruce Lipton nos faz esse convite para que possamos levar dentro de nós, a nossa mente, sem dúvida, esse grande tesouro que trazemos, é para utilizarmos o nosso raciocínio de modo que ele nos permita exatamente este aprimoramento a partir da nossa fé. Então, o livro se chama Biologia da Crença, ou então, Biologia da Fé. E nós temos, então, nossa mente, que é, na verdade, um dínamo criador que permanentemente está gerando a energia maior que nós temos, que é o nosso pensamento. Assim afirma André Luiz na obra Missionários da Luz. Então, esse dínamo gerador, né, cuja energia vem de Deus, ele nos permite, a cada instante, a geração dos nossos pensamentos. E aí André Luiz vai nos falar, né, em Evolução em Dois Mundos, também uma obra importante. Nós trazemos aqui alguns exemplares no sentido de despertar em cada um de nós o interesse pela leitura. Afinal, Allan Kardec dizia com absoluta claridade, ele dizia, a doutrina espírita, o pilar principal é o amor e a instrução. Então, ele nos convidava exatamente a aprofundar o nosso entendimento para que pudéssemos utilizar a nossa inteligência para a consolidação, para a nossa conscientização acerca dos valores reais da vida. E aí, nós trazemos, então, Evolução em Dois Mundos, uma obra de uma riqueza infinita. Ele vai dizer para nós, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva. Então, a geração do pensamento, ela é feita de modo natural, de modo passivo, perante o sentimento que lhe dá forma e natureza. Então, nós geramos o pensamento, o espírito é que pensa, utiliza a mente como instrumento, como se for o computador, mas quem conduz o computador é o ser humano. Então, Deus, de fato, é que nos permite exatamente esse pensamento. Mas aí ele vai dizer que a natureza do pensamento é dada pelo nosso sentimento. E esse alerta de André Luiz é para nós muitíssimo oportuno nesse momento, para que nós estejamos cuidando das nossas emoções, para que nós possamos cultivar emoções positivas, porque conclui André Luiz, é a natureza e a forma do nosso sentimento que vai dar ao pensamento o bem ou o mal. Ou seja, então nós temos aí seres inteligentíssimos, mas que conduzem mal os seus pensamentos, porque trazem consigo sentimentos de amargura, de dor, de angústia, e eles acabam gerando pensamentos não edificantes.
Todavia, cabe aqui um exemplo, uma comparação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O dinheiro. O dinheiro em si, ele não é bom nem mal. Na verdade, o bom uso torna o dinheiro algo útil. O mau uso, ele demoniza o dinheiro. Então, na verdade, o dinheiro ele pode ser por nós bem utilizado, gerando progresso, empregos, enfim, avanços tecnológicos, ou mal utilizado. Portanto, assim também é o nosso pensamento. Daí da razão de estarmos sempre atentos e policiando os nossos pensamentos e educando as nossas células, como nos afirma o Emmanuel no livro Segue-me, como já foi referido nessa live. E aí, Dr. Décio Andoli, que é um médico estudioso desta matéria, nesta obra da alma ao corpo físico, Dr. Décio Andoli vai complementar o raciocínio de um outro médico, Dr. André Luiz, aqui na Terra também foi um profissional da área médica. Ele diz: o pensamento emitido pode ter uma faixa de vibração mais elevada ou mais primitiva, dependendo da natureza do sentimento que o gerou. Portanto, aí reside um alerta máximo para que estejamos sempre com a nossa, como dizem os escoteiros, né? Eu vou trazer uma expressão muito viva no escotismo, que é estar sempre alerta, porque se nós albergamos, né, más companhias, nós infelizmente vamos ter sentimentos negativos, desenvolver sentimentos negativos, emoções negativas, que são a tristeza, a angústia, o ressentimento, o ódio, e isso vai gerar para nós o quê? Uma atração por via da sintonia com aqueles que se encontram nos planos extrafísicos que coadunam conosco, que têm, na verdade, este mesmo sentimento. Todavia, num sentido contrário, né, num sentido oposto, quando nós estamos cultivando ideias que são positivas, de bons pensamentos, de ajuda, de solidariedade, de fraternidade, de compreensão, de compaixão, e, por via de consequência, nós estaremos criando em torno de nós um campo vibracional e nos sintonizaremos, obviamente, com espíritos bondosos e amigos. Portanto, esta escolha é nossa, é inteiramente nossa, e não há justificativa para esse nosso para descurarmos dessa nossa missão, que é nos elevarmos. Porque quando Jesus nos afirma, né, que nós, lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 48, um capítulo belíssimo que se inicia com as bem-aventuranças e conclui com esta máxima que nos anima, que nos encanta e que nos dá esperança. Jesus nos afirma: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Naturalmente, uma perfeição relativa. E aí, essa decisão, como nos diz Viktor Frankl, um dos grandes estudiosos da alma humana, o pai da logoterapia, ele diz: você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Então, nós trazemos conosco o primeiro bem que recebemos, o maior entre todos os bens que o Criador nos concede, naturalmente, é a vida. Mas o segundo grande tesouro que Deus nos dá é o livre-arbítrio, é a nossa individualidade, a nossa independência, para que possamos dar à nossa vida aquele norte que desejamos, né? Mas Erich Fromm, outro grande pensador do século XX, ele dizia: somos uma sociedade de pessoas com notória infelicidade, solidão, ansiedade, depressão, dependência. Ele conclui: pessoas que matam o tempo que foi
tão difícil de conquistar. Aqui nós vemos uma narrativa de um pensador, de um grande sociólogo, de um grande escritor, que ao seu tempo foi reverenciado por todos nós, e a sua obra é um legado de luz. Ele vai nos dizer com clareza absoluta que nós podemos viver, sim, dependendo do nosso desejo, né? Dependendo do bom uso que fazemos do nosso tempo, nós poderemos, sim, alçar voos mais altos. Mas esses voos não são os outros que realizam por nós. Esse voo, ele nasce. Nós é que temos que desenvolver a asa da sabedoria e a asa do amor para alçar esses voos mais altos. Quando nós vemos hoje a ciência tão assim próxima da religiosidade, da espiritualidade, isso nos traz, sobretudo, uma grande confiança no futuro, porque a ciência, como dizia Santo Agostinho, este luminar espírito que deixa para nós belíssimos ensinamentos, diversas obras, esse homem que viveu no século IV, viveu no século V, ele dizia, a fé procura e o intelecto encontra. Ele dizia, a fé abre uma picada, abre uma passagem estreita, e vem a ciência e abre uma avenida. Então, tudo isso, tudo que conquistamos com o nosso intelecto é bem divino. Tiago, na sua carta de leitura imperiosa, a carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, ele vai nos assegurar toda dádiva, todo bem, todo dom é, na verdade, um presente de Deus. Então, tudo aquilo que nós desenvolvemos de positivo, de construtivo, de edificante, naturalmente, é quando nós recebemos a intuição suprema e fazemos, de fato, a melhor escolha. Porque Viktor Frankl vai nos dizer, entre o estímulo e a reação, existe sempre a escolha. Mas quem é esse Viktor Frankl? Nós estamos enaltecendo. É um homem que vivenciou tudo aquilo que ele afirma. Ele, com quase 40 anos, nasceu em 1905, na Segunda Guerra Mundial, foi preso, perdeu pai, mãe, filhos, a família toda foi dizimada. Ele era judeu. E ele permaneceu no campo de concentração. Ele permaneceu com um objetivo, fazer com que as pessoas que estavam ao seu redor pudessem dar sentido à vida, porque ele tinha esta segurança, essa certeza. Era um homem que, na sua vivência pessoal, ele mantinha um estreito contato com Deus. Tinha uma fé inabalável e tinha também esta certeza de que, uma vez eu desenvolva a real vontade, o firme desejo, eu poderei conquistar aquilo que estou almejando a partir do sentido que eu der. Então, eu tenho que ter foco. Paulo nos fala na carta de Efésios que nós precisamos ter foco. Então, nós, de fato, né, nós temos que entender que o mundo hoje, nós convivemos com uma verdadeira epidemia de suicídio. A cada 3 segundos ocorre uma tentativa de suicídio no mundo. A cada 40 segundos, um suicídio se concretiza. São realizados, estima-se que estejam realizados no mundo, a cada ano, cerca de 1 milhão de suicídios. Ou seja, perdemos 1 milhão de vidas que fazem uma extrema falta para todos nós, porque a vida é um bem que pertence a Deus e só Ele pode dar o destino a esta vida. Esses irmãos partem buscando uma porta que para eles parece uma porta de saída para as suas angústias, as suas inquietudes, na verdade é uma porta falsa, porque no plano espiritual aguarda eles um sofrimento evitável. Portanto, é preciso que a gente desenvolva mecanismos de defesa contra estes maus pensamentos, contra estes maus pendores, porque André Luiz nos fala no livro Ação e Reação, quando aquilo marca o suicídio marca tão profundamente o nosso perispírito, como aprendemos aqui hoje, né, que numa vida subsequente, vamos imaginar que o indivíduo, aos 45 anos, suicidou na encarnação passada.
Quando ele estiver nessa experiência nova, no momento atual dessa vida, por volta de 45 anos, aquilo vai acontecer uma revivescência, vai surgir em sua mente um reaviva o interesse pelo suicídio. Porque, infelizmente, isso fica impresso, né, no nosso perispírito, fica no nosso subconsciente. Daí estarmos sempre, como Jesus dizia no livro de Marcos, no capítulo 13, versículo 33, vigiai e orai. Esta é a grande máxima. Precisamos hastear bem alto esta bandeira, a bandeira do cuidado, do zelo com nossa vida, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes e com as nossas ações. Porque a partir desse cuidado, nós haveremos de fortalecer aquela nossa fé, utilizando uma ferramenta de um valor inestimável que é a oração. Quando Jesus nos fala em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele assegura com uma grande profundidade. Nos momentos em que você for vencido pela angústia, em que você estiver refém do medo, entre no seu quarto, orai ao vosso Pai em silêncio, e ele vos ouvirá. Essa é a palavra do Mestre. Esta é a orientação que recebemos. Portanto, é preciso que a gente, sim, de fato, que nós possamos cultivar, valorizar, nos conscientizarmos do nosso papel aqui na Terra. Nascemos com... Deus tem para nós um projeto de crescimento, de melhora, de evolução. Somos todos criados para um dia alcançarmos a perfeição. E aí trazemos uma fala de Buda, o grande Buda, que viveu cerca de 5 séculos antes de Cristo. Ele dizia: somos o que pensamos. Tudo o que somos vem do nosso pensamento. E ele conclui com a beleza única, ele diz: com nossos pensamentos fazemos o mundo. É relevante, para nós, indispensável que a gente destaque a importância deste cuidado com as nossos pensamentos. E aqui nós trazemos, né, uma fala de Pascal Bruckner, um dos maiores pensadores do mundo contemporâneo. Ele nos fala na sua obra Euforia Perpétua. É um analista da sociedade, um sociólogo, é um escritor brilhante, embora não seja espírita, contribui vivamente para a sociedade com o seu pensamento, os seus estudos e as suas pesquisas. Ele nos diz aqui, ó, a depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a qualquer preço. Se nós não nos acautelamos, se nós nos deixamos levar pelo materialismo, pelo prazer banal, passageiro, efêmero, nós vamos colher frutos amargos. Porque com Paulo aprendemos na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, aquilo que plantarmos, haveremos de colher. Então, se nós idealizamos uma vida cheia de Fausto, cheia de conquistas passageiras, cheia de ascensão social, ou seja, se nós nos reduzimos na busca de ascensão, alpinistas sociais, né, aparecendo no Insta, demonstrando uma felicidade ilusória, né, a verdade é essa, nós vamos, infelizmente, caminhar num triste destino. E hoje nós sabemos que a depressão, no Brasil, país que convive com uma dura realidade, 6% da população brasileira hoje tem diagnóstico firmado de depressão. É só trazer os números, 230 milhões, alguma coisa em torno de 6%. Nós temos um contingente imenso de irmãos nascidos na pátria do Evangelho, no coração do mundo, que é o Brasil, e que somos portadores dessa doença. E por quê?
Em grande medida, porque descuramos as grandes lições trazidas pelo Mestre Jesus. Quando nós temos atenção com o Mestre Jesus, né, nós aprendemos o caminho do bem. Nós haveremos de ter o estímulo, o amparo, a assistência dos missionários da luz, dos mensageiros do bem, dos benfeitores espirituais. Santo Agostinho nos traz uma peça, uma narrativa, uma mensagem, na questão 495 do Livro dos Espíritos, nos informando, juntamente com São Luís de França, dois espíritos de elevada grandeza, autenticam na obra o Livro dos Espíritos, questão 495, que Deus nos concede, ao nos criar, no momento da nossa criação, ele designa, ele delega a atividade de anjo protetor a um espírito puro, a um espírito sublime, aquele que já alcançou a condição de angelitude, que são os espíritos mais elevados na ordem de grandeza entre nós, né, nos vários mundos que habitamos, e, portanto, esta presença junto de nós é como se fora um vigilante, aquele que está permanentemente nos intuindo, é o nosso anjo guardião. E é com ele que nós podemos contar, como nos afirma Santo Agostinho, porque ele está permanentemente ao nosso lado. Mas ele nos faz uma advertência, Santo Agostinho e São Luís de França. Quando nós nos desviamos, né, cultivando maus pensamentos, más práticas, quando nós buscamos os vícios, enfim, né, as condutas antissociais, estes espíritos que são de luz, eles momentaneamente se afastam de nós. Por quê? Porque nós atraímos, pela lei da atração, quando nós emitimos vibrações de amor, de bondade, nós temos a reciprocidade. E quando nós nos enveredamos por esse caminho das sombras e das trevas, estes espíritos eles se distanciam momentaneamente. O que nos traz assim uma grande esperança é que ele afirma também que quando nós retomamos o caminho do bem, quando nós fazemos uma retificação das nossas condutas, nós voltamos a contar permanentemente, assiduamente, com o apoio desse grupo de trabalhadores incansáveis, né? E aí nós temos a educação como um instrumento primordial para a nossa evolução, para a valorização da vida. O doutor Décio Iandoli, doutora Ivênia Prado e Sérgio Lopes, ele nos fala, através da obra O Cérebro Triuno, que a ascensão individual, é um livro, está aqui na nossa biblioteca, eu não separei. Vou repetir, O Cérebro Triuno. Os autores, doutor Décio Iandoli, doutora Ivânia Prado e doutor Sérgio Lopes. Ele nos diz, a educação rumo ao progresso, porque tudo que nós buscamos no sentido de nos melhorarmos, de progredirmos, nós estamos nesta vereda onde devemos trilhar permanentemente, que é a vereda da conscientização, da valorização e, sobretudo, da preservação da vida. Ele nos afirma, a educação rumo ao progresso se dá através do exemplo. A ascensão individual depende de novos modelos de identificação para subirmos do cérebro intermediário para o cérebro superior, onde nós albergamos os ideais de elevação, os ideais de aprimoramento, os ideais mais puros que nós temos em nós. Então, este livro ele vai nos trazer esta referência. Nós precisamos ter bons modelos, nós precisamos eleger
O modelo, que é Jesus, como nos fala Kardec, né, perguntando à espiritualidade superior, na questão 625, no seu questionamento, qual o espírito, qual o ser, né, que deverá ser o modelo e o guia. E então a resposta é a mais curta que tem no Livro dos Espíritos, ela é emblemática. O espírito, modelo e guia de todos nós, é Jesus. Então, dentro desse raciocínio, e por que eu trouxe esse livro, que é desta tríade de profissionais da área médica, é porque nós estamos vendo um outro exemplo de enquanto a ciência ela está, de fato, em consonância, a ciência espírita com a ciência convencional. E para nós é importante, né, quando nós trazemos Paulo Estevão, que obra de leitura, de releitura permanente, né? Ele vai dizer para nós, Emmanuel, nesta obra, todo serviço é de Deus. Então é preciso que nós estejamos, né, predispostos, nós sejamos prestativos com os nossos semelhantes, com os nossos pares, com aqueles que estão, né, necessitando do nosso apoio, da nossa sustentação. Todo serviço é de Deus. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Senhor, trabalhando em suas obras. Então, é isso que é, de fato, o grande elixir da vida. É quando atendemos a mensagem do Cristo em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, para nós, a grande moldura da nossa vida é o mestre de amor, é o mestre de bondade, que nos ampara, nos sustenta, nos auxilia, não é verdade? E sim, é importante que a gente tenha, sempre nós estamos querendo algo de bom, é natural do ser humano, né? E a gente quer um jardim florido, por exemplo. Vamos imaginar aí que o grande desejo nosso seja ter um jardim florido. A coisa mais preciosa num jardim, quando nós formos construir o nosso jardim, é o cuidado com as sementes. Porque a partir de uma boa semente, teremos uma bela flor. A semente na nossa vida, numa analogia, numa metáfora, a grande semente da nossa existência são os nossos pensamentos. Porque é com ele que nós enriquecemos a nossa vibração, a nossa aura magnética. E assim haveremos de ter próximos de nós a luz, a ajuda, o amparo dos beneméritos espirituais. Aqui, nós voltamos a Paulo Estevão. É um convite, amigo, amiga, para que você releia esta obra. Se não conhece, é indispensável lê-la. Há um momento em que Paulo conversa com Barnabé, um diálogo intimista e, sobretudo, esclarecedor. Paulo vai dizer, naquele tempo de trabalho, Paulo é esse exemplo, né, maior que temos de paixão pelo Cristo, de dedicação pela vida, de respeito à vida. Paulo de Tarso, ele dizia em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele vai dizer a Barnabé, com autoridade, né, que ele houvera conquistado em favor da abnegação da sua vida própria para servir ao Cristo, ele vai dizer, olha que coisa linda, poderemos atender a muitos doentes, Barnabé, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Ele finaliza, na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, obviamente, mas, aí é o ponto, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse
o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Belas palavras. E é isso que nós precisamos, para que nós sejamos, né, instrumentos desta ação divina no planeta Terra, para que possamos, como Paulo, né, dentro da nossa pequenez, mas com um grande desejo de melhoria, de avanço, de crescimento, né, nós precisamos, sim, do exemplo. E não, aqui eu trago uma obra também que eu tenho, por a qual eu tenho um grande apreço. Essa é para espírita preguiçoso ler, né? É fininha, fácil de ler, chama-se Voltei. É de autoria de Frederico Figner. Ele aqui nessa obra, ele vai utilizar o pseudônimo de irmão Jacob, porque o autor, Frederico Figner, é de origem judaica. Então, ele traz esse nome. Ele nasceu em 1847, perdão, morreu em 1947, e ele nasceu no ano de 1866. Teve uma vida longa de 81 anos. Foi um homem que, aos 14 anos, deixou a sua terra natal, a República Tcheca, e acabou chegando ao Brasil no final do século XIX. Aqui ele construiu, na verdade, um império. Ele foi o pai da radiofonia, ele foi o pai da indústria fonográfica, ele foi um dos fundadores da Odeon, de saudosa memória, né? Os grandes artistas gravavam os seus discos pela Odeon, a um prédio no centro do Rio, que era a sede da empresa. Então, esse homem grandioso, nós conhecemos aí um empresário, mas a abordagem desta noite é o ser espiritual Frederico Figner. Este homem de origem judaica, portanto, trazia a sua crença na lei mosaica, no judaísmo, ele acaba se convertendo no Brasil ao espiritismo. E aqui ele foi um baluarte em defesa da nossa doutrina. Ele nos deixou um exemplo vivo de trabalho. Ele foi o diretor da FEB, Federação Espírita Brasileira, e como era um homem de grandes recursos, ele utilizou esses valores para divulgar a doutrina, para que a nossa FEB, Federação Espírita Brasileira, tivesse um parque industrial que permitisse a divulgação das suas obras. Ele deu sustentação financeira, mas, sobretudo, um trabalho cotidiano na doutrina espírita. Era um frequentador assíduo da nossa Federação Espírita Brasileira e deixou belos exemplos de dedicação ao próximo. E ele deixa um ano e pouco depois que morreu, ele traz para nós um depoimento. É uma obra única. Eu não conheço outro espírito que em tão pouco tempo teve o mérito e a permissão de trazer a sua experiência no plano espiritual. E ele vai nos afirmar, né? E ele, então, no plano espiritual, ele encontra um universo onde a luz era conquistada a partir da benevolência, através da paciência, da tolerância, e ele então vai fazer a sua estrada de Damasco no plano espiritual, com a ajuda de luminares, né, de grandes espíritos, Guion Ribeiro, tantos outros, né, que puderam recebê-lo no plano espiritual, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, Bittencourt Sampaio. Ele tinha grandes amigos, porque aqui na Terra ele semeou uma boa semente, a semente do amor. E ele então vai dizer para nós, olha só, ele então buscava a luz. Esse é o ponto fulcral da obra, mostrando que quando ele chega no plano espiritual, o seu projeto, a sua perspectiva, o seu propósito era ter a luz que os seus amigos já dispunham, né, já tinham conquistado. Ele diz, eu não proporcionara luzes para mim mesmo. Conduzir aqui na Terra muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas. Ou seja, através da mediunidade, do seu trabalho permanente na doutrina espírita. Mas esquecera das próprias necessidades. E ele vai, então, nos advertir, com a autoridade que tem. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos? Enquanto nos demoramos nos atritos do mundo.
ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Então, ele está aqui trazendo para nós um convite, que nós deixemos as rusgas, os atritos, os ruídos, porque ele está dando aqui, na verdade, fazendo um meia-culpa, porque, embora ele fosse um homem muito bem-sucedido, tanto na vida empresarial como na vida familiar, tinha uma família muito amorosa, construiu uma vida familiar muito sólida e, sobretudo, enquanto o espírita teve um papel notável em favor da doutrina, ele tinha um temperamento muito rigoroso, era um homem muito austero, com compromissos de ética muito extremados, e com isso, muitas das vezes, ele acabava em embates, né, colhendo aí, às vezes, resultados não favoráveis. Então, ele pede que nós sejamos pacíficos, que nós busquemos, numa palavra, a concórdia. E ele, então, é importante que a gente tenha, sim, essas definições, que nós tenhamos essas falas, elas são muito importantes dentro de nós. E aqui nós vamos trazer agora a autoridade que tem sido para nós muito mesmo, contribuído muito com o nosso conhecimento, que é a biologia da crença, né? O nosso Bruce Lipton. Ele vai dizer que, olha só, eu estou vivendo hoje no piloto automático, como nós dizemos, é habitual isso. Eu estou no play, né, assim que nós falamos, ou seja, eu estou sempre antenado, ansioso, eu estou sempre naquele sistema de angústia, eu estou sempre inquieto. E ele nos afirma, o subconsciente é o nosso piloto automático, já que a nossa mente consciente é o nosso controle manual. Ele está fazendo aqui um comparativo com o carro, né? Tem o câmbio manual e tem o câmbio automático. Ele diz, a mente inconsciente, isso comprovado pela ciência dos homens, pela ciência acadêmica, pela ciência das universidades, né? A mente inconsciente é capaz de processar cerca de 20 milhões de impulsos ambientais por segundo. Isso é a mente inconsciente. E quantos impulsos ambientais, quantos estímulos a mente consciente consegue interpretar em um segundo? Apenas 40 estímulos. Então, aquilo que nós levamos à reflexão, aquilo que nós, de fato, analisamos em profundidade, não é competitivo com o inconsciente, com os nossos impulsos, com as nossas emoções, muitas das vezes descontroladas, né? Então, é importante que a gente tenha, assim, esse cuidado para o controle do nosso pensamento, da nossa mente, e mantê-lo sempre em permanente, em constante cuidado, zelo com a espiritualidade superior. Só assim haveremos, de fato, estarmos escrevendo uma história de vida compatível com o projeto de Deus para nós. Eu vou trazer, já encerrando, né? Vinha de Luz, que é uma obra psicografada por Emmanuel, autoria de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Ele vai dizer, e aí eu estou falando de vida, de conscientização e de valorização da vida. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência. Então, quando nós nascemos, nós trazemos um mapa da ordem divina em nossa existência. Esse mapa deve ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Então, aqui ele sintetiza de uma forma clara e objetiva. Nós temos a vida, temos o nosso livre-arbítrio, mas temos também, e sobretudo, a assistência, o amparo e o suporte dos bons amigos espirituais. Eu estou aqui na busca de uma fala do doutor, do nosso querido
Estou terminando e trazendo aqui um poema. Vamos terminar homenageando os nossos poetas, né? E recomendando a leitura de Parnaso Além Túmulo, que é um banquete literário e espiritual. E eu trago aqui, então, Francisco Otaviano. Ele diz: Ilusões da Vida é o título do poema. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Porque as adversidades, elas fazem parte da nossa existência. Elas estão no nosso contexto diário. E é importante registrar que Albert Einstein tinha uma frase lapidar acerca desse tema. Ele dizia: no cerne da dificuldade, no centro da dificuldade, reside a oportunidade. É um pensamento de uma autoridade que nos deixa esta voz de esperança, e assinala com o seu pensamento a importância de nós buscarmos a superação das nossas dificuldades através do melhor caminho, fazendo, como disse Viktor Frankl, as melhores escolhas, porque, afinal de contas, é importante que nós tenhamos esse compromisso com a nossa vida, que é um prêmio que recebemos de Deus e que temos o dever de, naturalmente, preservar. Né? E assim nós vamos encerrando e agradecendo a Deus pela infinita bondade do Mestre, que nos permitiu este diálogo nesta noite, enaltecendo o bem maior, o prêmio mais sublime que Deus nos concede, que é a vida. E nos dá, além da vida, Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas Deus nos dá muito mais do que isso. Deus nos dá a sua presença junto de nós, através de inefáveis companhias dos nossos benfeitores espirituais, que se solidarizam conosco, que nos amam profundamente, que nos convidam a desenvolver em nós a nossa resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade de nos adaptarmos, de superarmos as adversidades. Então, diante das dificuldades, vamos nos unir ao Pai, pedindo o seu suporte, o seu apoio, a sua orientação, através da oração. E, sobretudo, através da prática do bem. Porque Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus dizia: a melhor forma de orar é fazer o bem. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos.